Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesta hora, diante de tudo que nós já ouvimos, resta ouvir a tua santa e infalível palavra. Usa a tua serva que vai ministrar, e também no final ela vai estar orando por todos nós. E Pai querido, como o Senhor tem costume de usar, hoje não é diferente. Que o teu Espírito Santo fale na boca dela e ela transmitirá aos nossos corações, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém, irmãos? Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Que bom nós estarmos aqui. Já ouvimos tantos louvores, o Senhor falar conosco, e Deus tem sido fiel, irmãos. Eu quero louvar a Deus. Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus, por esta oportunidade, pelo privilégio que eu tenho de poder estar aqui servindo ao Senhor e servindo também a igreja do Senhor nessa noite. É um privilégio, irmãos. Eu, enquanto vinha, pensava comigo quantas pessoas, bem melhores, capacitadas do que eu no campo, e o Senhor, por bondade e misericórdia, me concede a oportunidade. Então é um privilégio que eu tenho de poder estar aqui. Quero louvar a Deus pela vida da igreja, pelos louvores que nós ouvimos. E enquanto a irmã Rosinha louvava aquele hino, Pássaro Livre, porque eu amo aquele hino, irmãos, tem uma frase nele que diz: eu alçarei o meu voar para a glória. Tem um peso aquela estrofe. Oh, igreja, se nosso coração ansiasse voar para a glória, viveríamos melhor nesta terra. Aleluia. Eu quero convidar os irmãos a abrirem as vossas Bíblias comigo no livro do profeta Amós, capítulo de número 7. Louvado seja o nome do Senhor. Amós, capítulo 7. E nós estaremos lendo também a partir do versículo de número 7. Aleluia. Glória a Deus. Enquanto os irmãos procurem aí, aleluia, eu quero dizer aos irmãos que esta palavra não é outra senão do Senhor. E eu estou debaixo do poder e da dispensação do Espírito Santo para ministrar esta palavra nesta noite. Glória a Deus. Ela me foi dada por bondade e misericórdia enquanto eu orava ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amós, capítulo 7, versículo de número 7 a seguir. Está escrito assim: mostrou-me também assim, e eis que o Senhor estava sobre um muro levantado a prumo, e tinha um prumo na sua mão. E o Senhor me disse: que vês tu, Amós? E eu disse: um prumo. Então disse o Senhor: eis que eu porei um prumo no meio do meu povo Israel, e nunca mais passarei por ele. Mas os altos de Isaque serão assolados, e destruídos os santuários de Israel. E levantar-me-ei com a espada contra a casa de Jeroboão. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Os irmãos podem se assentar, glorificando a Deus em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Irmãos, eu estava dando uma olhada no capítulo 7 de Amós. E esse capítulo começa com 3 visões de julgamento de Deus para com o povo. A primeira visão
nós vamos ver lá no versículo 1, que é a visão dos gafanhotos. A segunda, a partir do versículo 4, a visão do fogo consumidor. E a terceira, que foi a que nós lemos, vai falar do prumo de Deus, a visão do prumo. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Nas duas primeiras visões, nós vamos ver que o profeta Amós, ele intercede pelo povo. E Deus atende às súplicas do profeta. Deus suspende, ou Deus desiste dos planos de destruir a nação. Isto nas duas primeiras visões. Na terceira visão, que é a visão do prumo, por isso que eu li toda a visão até o versículo de número 9, o Senhor deixa muito claro que Ele não voltará atrás. Já está decidido. Não tem clamor, não tem súplica. Já me decidi. Pronto, não vou voltar atrás. Só que antes de nós entrarmos nesta visão, vamos conhecer um pouco sobre Amós. Louvado seja o nome do Senhor. Ele era pastor de ovelhas e cultivador de sicômoros ou figos, em Tecoa, no reino de Judá. Isso está descrito no capítulo 1, versículo 1, e aqui no capítulo 7, versículo 14. Então Deus envia Amós para profetizar ao reino do norte durante um período de prosperidade econômica, mas também de grande corrupção espiritual. Este foi o contexto em que Amós aparece e o contexto em que ele está, desenvolvendo aí o seu ministério. E nós vamos ver um pouquinho lá na frente deste capítulo, ele dizer que ele não é profeta e também nem filho de profeta. Ou seja, Amós está dizendo: eu sou aquele que fala o que Deus quer que eu fale. Eu não sou profeta, eu não tenho influência com profeta. Eu não sou da família dos profetas. Mas ele deixa claro dizendo: mas tem uma coisa, foi Deus quem me tirou de andar atrás das ovelhas e me deu ordem para pregar, para falar a mensagem dele ao povo. Este é Amós. Então nós vamos ver que ele é enviado a profetizar ao reino do norte durante um período de prosperidade econômica, mas também de uma grande crise espiritual. E a gente, quando olha a Bíblia, irmãos, a gente tem completa certeza, porque alguém diz assim que a Bíblia é muito antiga, e é verdade, ultrapassada não. E os assuntos da Bíblia, eles são muito reais e contrasta muito bem com os de hoje. Não é de se estranhar que nos dias de hoje a gente vive num contexto que, quando o assunto é a economia, nós estamos bem, irmãos. Eu falo por mim, porque eu vivi um tempo de muita dificuldade. Outro dia eu estava falando para o meu esposo acerca da minha infância. Eu passei por muita dificuldade. E naquela época não tinha nenhum tipo de auxílio de governo como hoje tem. Naquela época da minha infância eu não sabia nem o que era um botijão de gás. Um fogão, então, esquece. Então hoje nós estamos vivendo num tempo em que é claro que a economia ainda tem muito que melhorar, mas não é nem de longe parecida com a de um tempo atrás. Então estamos vivendo num tempo economicamente bem, falando bem. Só que também nós estamos vivendo num tempo, e a gente precisa ter maturidade para entender, para ouvir e entender, que também está muito grande a corrupção espiritual. Esta mensagem, irmãos,
continuarei precisando da graça do Senhor para pregá-la até o fim. Porque enquanto eu estava orando, Deus me mostrou em oração um grande pilar, uma grande pilastra, eu não sei como é que chama aí no meio do pessoal da construção civil, mas uma pilastra muito grande, muito larga, em estrutura muito forte e resistente, sendo empurrada de volta para o lugar. E eu fiquei pensando, meu Deus, o que é isto? A primeira coisa que o Senhor me disse foi o alinhamento. O alinhamento. E depois eu fiquei orando. E o Senhor me disse, o prumo. E eu estava sem esta mensagem, sem esse versículo na minha mente, no meu coração no momento, porque até então eu estava orando, dizendo, Deus, eu tenho orado assim, me dê graça para pregar a mensagem que está no teu coração, a tua igreja. E eu estava com uma mensagem no meu coração que não era a mensagem que estava no coração do Altíssimo. Então ele diz a visão do prumo. E quando eu fui perguntar ao Senhor acerca desta visão do prumo e da coluna, desta grande pilastra sendo empurrada e voltada para o lugar de verdade, foi que eu fui entender através do Espírito desenrolando a mensagem na minha mente, no meu coração. Então eu fiquei tranquila, porque até então eu não estava. Então veja bem, antes da visão do prumo, Amós vê gafanhotos, vê fogo consumidor, intercede pelo povo, Deus suspende, Deus desiste daqueles juízos que ele havia determinado para executar na nação de Israel, no meio do seu povo. E na terceira visão, Amós não intercede, porque Amós já entendeu, espera aí, este povo já está rejeitando repetidamente as oportunidades que Deus tem dado de arrependimento. Foi a nossa irmã Maria Aparecida que veio aqui e diz que ela fica triste quando ela pensa que faz tão pouco para Jesus nesses 46 anos servindo ao Senhor. Não são 46 dias, são 46 anos. Ela disse, eu fico triste pensando em quão pouco eu faço para o meu Deus. Eu não sei se você tem mais ou menos tempo de cristão como ela ou igual a ela, e também não sei o que você tem feito, mas ela pode testificar melhor do que eu, que se fôssemos medir com o termômetro celestial a pressão arterial dos crentes nos dias de hoje, irmãos, ia estar fraquinho. A gente está precisando, irmãos. A igreja do Deus Todo-Poderoso está precisando entender, aleluia, que nós precisamos melhorar o nosso posicionamento, o nosso comportamento, as nossas atitudes, as nossas mãos. Outro dia eu disse, Deus, eu estou tão cansada. E eu estava mesmo, esse dia eu estava cansada, o meu corpo cansado, a minha mente cansada, e eu pensei, eu estou tão cansada, Deus, e parece que eu não encontro alívio, descanso. Mas aí, imediatamente eu pensei, mas eu estou cansada de trabalhar para mim mesma. Eu não estou cansada de trabalhar para o Senhor. Eu estou precisando melhorar o meu trabalho, trabalhar mais para o Senhor e menos para mim. Passar mais tempo com o Senhor do que comigo mesma. Buscar mais no Senhor do que de mim mesma. Porque às vezes a gente fica procurando, irmãos. Nós estamos vivendo, eu vou abrir um parêntese, mas eu já volto para a mensagem.
Nós estamos vivendo num tempo em que o pessoal por aí fora está usando, e eu não tenho nada contra isso. Eu não estou aqui em nome da medicina, mas a gente se preocupa com aquela gordurinha que a gente olha no espelho e diz assim, isso não está legal, e a gente já corre logo e procura um meio de eliminá-la através de injeções que tem por aí, através de um exercício físico na academia. É bom você cuidar do seu corpo, mas e que tanto que você tem cuidado do corpo espiritual que você tem? A gente vai para a academia e lá alguém olha torto para a gente e continuamos lá. Vamos para um evento aí no mundo, alguém olha torto para a gente e você diz, depois eu vou embora, tá tudo bem, vou aproveitar. Só que quando chega aqui na casa do Senhor, se alguém olhar diferente, eu acho que a irmã não gostou do meu vestido, nunca mais eu ponho o meu pé lá. Aí vê se não precisa Deus descer na terra com o prumo dele e dizer, eu preciso alinhar de novo, porque está desalinhado. Eu preciso colocar de novo no lugar. Precisa, irmãos. Jesus não quer que você se perde, foi ele mesmo que disse que ele não quer que nenhum daqueles que o Pai deu se perca. Às vezes a gente vai embora por nada, fica triste por nada, está cansado por nada. Outro dia eu ouvi um pastor dizer algo tremendo. Esta devia ser a pregação. A gente vai para tudo que é lugar cansado. Para a casa do Senhor é que a gente costuma não ir. Você trabalha cansado. Você trabalha não estando muito bem de saúde. Você vai na casa de alguém mesmo você não estando tão bem. Eu preciso ir na casa do fulano. E quando o assunto é a casa do Senhor, a gente arruma um monte de desculpa. E isso vai trazendo desalinhamento espiritual para a sua vida e para a casa do Senhor. Por quê, irmãos? Porque tem alguém que olha para você e diz, o fulano não está indo há tanto tempo, então eu também não vou. Vai desalinhando o que está alinhado. Nós somos um só corpo. Precisamos andar em um só espírito. Se nós quisermos morar no céu, nós precisamos nos alinhar aqui, ajeitar aqui, consertar aqui, organizar aqui. Porque depois que nós morrermos, diz o escritor aos Hebreus, que segue-se para o juízo, porque já foi determinado uma única vez morrer. Então a gente precisa ajustar muito bem as peças aqui. Se você tem um problema com o seu irmão, se você tem um problema com a sua irmã, me perdoa, meu irmão. Me perdoa, minha irmã. Eu quero morar no céu junto com você. Aleluia. Eu não abro mão do céu e quero te ver lá também. Então veja bem, Amós não vai interceder por esse povo nesta visão, porque ele entende que esse povo está desprezando as oportunidades de arrependimento que Deus tem dado. Então ele, glória. E aí, agora eu entro na mensagem. O prumo, meus irmãos, eu tive uma resistência tremenda quando Deus me disse esta palavra. Quando Deus foi desenrolando esta mensagem, embora eu estivesse tranquila, em paz, eu tive uma certa dificuldade. E aí o Senhor foi dizendo para mim, porque o legal de pregar é que primeiro Deus prega para nós, para depois a gente pregar para vocês. E aí a gente já escutou também, tá bom, irmãos? É assim que funciona. Aí Deus disse para mim assim, o prumo está nas mãos de quem? Eu disse, Jesus, o Senhor me perdoa, está nas mãos do Senhor, Deus. Ele diz, a igreja é minha, o povo é meu, aleluia, eu falo do jeito que eu quiser com o meu povo. Eu só não aceito perder esse povo, aleluia, porque esse povo é chamado pelo meu nome, aleluia. Amós não vê o prumo, irmãos, na mão do rei. Amós não vê o prumo na mão dos governantes. Amós não vê o prumo na mão do líder religioso, não. Amós está vendo o prumo nas mãos de Deus. Amós está vendo o prumo nas mãos de Deus.
nosso meio que não saiba o que é um prumo. Oi, irmãos, é uma ferramenta. Tem algum pedreiro aqui no nosso meio? Alguém que... Olha, glória a Deus. Não é, irmão? Uma pecinha, uma cordinha amarrada num negocinho de madeira, uma cordinha que desce e um peso embaixo. E aquele negocinho tem uma função tão importante numa construção. E aí, para medir, às vezes a gente vai tirar a medida e a gente mede de baixo para cima, daqui para lá, de lá para cá. É assim ou não é? Só que com o prumo a gente mede de cima para o muro levantado a prumo, o prumo na mão do Senhor dos Exércitos, e ele dizendo: porei o meu prumo no meio do meu povo, e eu vou saber quem é que... Aliás, ele sabe quem é que está desalinhado. Aleluia, ele sabe quem é que está desalinhado. E eu fico pensando que esse mesmo instrumento, essa mesma pecinha, que se eu e você não entendemos a função dela, a gente pensa que não é nada, que é usada para construir, ela é usada para avaliar. O mesmo prumo que é usado para erguer, para construir, para verificar, para certinho, é o que é usado para avaliar, para construir. É a mesma ferramenta, é o mesmo instrumento. O muro foi levantado a prumo. Sabe o que Deus está dizendo? O muro, o alicerce do meu povo foi levantado em retidão. Não tem desalinhamento, não tem tortura, não tem nem para lá e nem para cá, está reto. E eu estou assentado, porque eu não sei se você ainda se lembra, mas o trono dele é santo, ele é santo, ele é justo, ele é verdadeiro, ele é fiel. A igreja é dele, o poder é dele, o domínio é dele, a glória é dele, a honra é dele. Só que a nós está vivendo nos dias, no meio de um povo que procurava fazer aquilo que lhe parecia conveniente. Você conhece algum cristão assim? Que faz o que convém fazer? Se me convir ir ao culto, eu vou. Se me convir, ou se for conveniente a mim cantar, eu canto. Se for conveniente a mim pregar, eu prego. Agora está vivendo mais ou menos num tempo assim. A prosperidade da economia está lá em cima, mas o termômetro espiritual está lá embaixo. E aí Deus usa este homem simples do campo, pastor de ovelhas, cultivador de figos, para poder transmitir a palavra, a mensagem, falar aquilo que está no coração de Deus. Eu acho lindo porque tem alguém dizendo: eu não vou, eu não faço, porque se acha grande. Mas eu gosto porque, olhando para o reino de Deus, para como Deus trabalha, ele pega gente pequena, gente simples, gente que nem tem tanto luxo, nem entende de glamour, e coloca para trabalhar no reino dele. Faz-se assentar em cadeira de príncipe, faz-se assentar em reinos, dominar sobre tronos, e por aí vai. É assim que ele trabalha. Porque se pega alguém com aquele salto muito bonito, vai dizer: a irmã Pauliana está com um lindo, mas fica tranquilo, minha irmã. Vai dizer assim: eu não vou, porque senão vai estragar meu sapato. Eu não vou, porque senão vai sujar a minha bolsa. Eu não vou, porque senão aquele povo vai me achar muito chique com essa roupa, e eu não sei vestir no nível deles. Então esse tipo de gente não serve para o Senhor. Aí Deus chama gente assim, como a nós, do campo, simples, cultivador de sicômoros, cuida de ovelhas, e diz assim: eu coloco a roupa para você vestir, eu preparo um carro para você andar, eu ajeito a mensagem para você pegar, eu te entrego. Só vai pregando a minha palavra pro povo, vai pregando a povo. E a voz vai. Eu acho linda
rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos justos são. É a verdade e nele não há injustiça. É por isso que quando precisa ele pega o prumo para dar uma medida, aleluia, no nivelamento da igreja, no nivelamento do povo, porque quem é pedreiro sabe muito bem que se paredes forem levantadas tortas, elas cairão. O prumo de Deus não muda, justo e reto ele é. O trono dele é justiça. O prumo não muda com o passar do tempo. O problema é que a gente está achando que Deus está se ajustando ao nosso estilo frio, distante, descomprometido das coisas do reino. Deus não muda. O prumo de Deus não muda, está nas mãos dele. As culturas mudam, os costumes mudam, as opiniões são mudadas, mas a palavra dele, diz o profeta Isaías no capítulo 40, versículo 8, que é a mesma. Ela não muda, ela não muda. Eu não sei de onde que tiramos esta ideia de que Deus vai se ajustar à nossa vontade. Eu não sei de onde que tiraram essa ideia de que Deus vai dizer: tadinho, ô dó, só pecou porque estava fraco. Não, meu irmão. Quem foi o irmão, gente, que leu aqui? Foi o irmão, foi o irmão ali, ó. Revistam no Senhor, na força do seu poder. Um crente cheio do poder de Deus, revestido no Senhor, na força do poder de Deus. Não é fraco, não. Ele olha para o pecado e diz: é laço de Satanás. Ele não muda. Ele não vai mudar o jeito de medir o nível de santidade da igreja para agradar pecado de ninguém. Não, ele não muda. O pecado não se torna correto porque está todo mundo pecando. A desobediência não se torna algo legal de se praticar porque está todo mundo desobediente. Todo mundo no contexto de tudo, absolutamente tudo nesta vida tem a sua exceção. É claro que o reino de Deus tem gente obediente, mas também tem os desobedientes. E se Deus está dizendo para você que precisa de alinhamento, alinha. Se Deus está dizendo para você que Ele não vai se ajustar à sua vida de pecado, abra mão do pecado. Porque como que a gente vai dizer: eu amo Deus, mas eu ando abraçado com o pecado? Eu amo Deus, mas eu não abro mão do pecado. Que negócio é esse? Que amor é esse? Que você ama aquilo que crucificou o filho dele e diz que ama ele. Não, o pecado não se torna correto porque está todo mundo pecando. A vaidade, o engano, a mentira, a desobediência, isso tudo não vai mudar. Tudo é coisa que vai ser usada para te destruir. E Deus não vai se alinhar a isso. Deus não vai se ajustar a isso. Deus não vai se ajustar. Deus não muda na sua palavra. Ele não muda a palavra. Ô irmão, se Deus mudasse a palavra dele, nós já teríamos sido destruídos há muito tempo. Talvez você está dizendo: irmão, essa palavra está muito dura. É porque Deus prefere te ferir do que te perder. Deus prefere te ferir do que te perder. Jovem, não se alinhe com o pecado, se alinhe com Cristo. Irmãos, não se alinhe com o pecado, se alinhe com Cristo. Pecado é pecado. Igreja do Senhor, não se alinhe com o pecado. Abra mão. Deus nos deu o espírito de sabedoria. Em você habita o espírito que te dá a capacidade de discernir o que é pecado e o que não é. Não se alinhe.
Não se alinhe. Deus não muda. Ele não muda na sua palavra. Ele não muda o padrão de santidade. Nunca mudou e nunca mudará. Ele é o mesmo ontem, hoje, amanhã e será eternamente o mesmo. E o prumo, irmãos, ele é necessário para verificar o alinhamento da construção. Nós estamos construindo, eu e o meu esposo, e eu acho que o pedreiro não tinha prumo. Tem uma parede lá que ela ficou bem torta. Mas eu não estou criticando o pedreiro, não. Isso foi até legal, porque cabe aqui. Eu não sei se colocaram muita massa na hora de fazer o reboco. Eu sei que é visível a barriguinha da parede. É visível. Então, até quando você vai ficar pensando, acreditando que consegue esconder o seu pecado só porque ele é pequeno, de acordo com a sua visão? Se alguém olha e diz assim: tem um negócio errado ali. Se alguém olha e diz assim: parece que tem algo diferente. Mas é diferente mesmo, para ruim, não é para bom. Eu só não sei o que. É o pecado. Então o prumo é necessário para alinhar, sabe? Colocar a gente reto, de volta. Então o Senhor diz a Amós: eu vou colocar o meu prumo no meio do meu povo. Não pensa você que você vai ficar de fora desse alinhamento, não. Você já está dentro. Aleluia. Vai ter que se consertar, vai ter que se arrepender, vai ter que reconhecer que você precisa se alinhar com Deus e não com o pecado. Vai ter que reconhecer, porque nós estamos vivendo tempos em que nós queremos muito a presença do Espírito Santo, só que nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão esquecendo quem é o Espírito Santo. Ele é santo e ele não habita em templos sujos. O profeta Joel profetiza muito bem acerca do derramar do Espírito, e é tremendo a profecia do Espírito, do derramar do Espírito. Só que no mesmo capítulo ele diz para nós, porque às vezes a gente pensa que a Bíblia foi escrita para aquele povo lá de trás, aquele povo lá, os nômades. É para nós. Aí ele diz assim: mas rasgue o vosso coração e não as vossas vestes. Rasgar o coração e não as vossas vestes é Deus dizendo através do profeta e da minha vida nesta noite: ao invés de você rasgar a sua roupa, que simboliza a aparência, rasgue o seu coração perante Ele, para que depois Ele derrame o Espírito dele sobre você. Aleluia. E nós estamos precisando, irmãos, reconhecer. Você já viu alguém que diz assim: eu sei, eu preciso mudar. Ele nem tem firmeza para dizer que ele reconhece que precisa, porque na verdade ele não quer mudar. Ele sabe que precisa, mas não reconhece. Eu até sei que eu preciso mudar. E parou nisso daí. E não muda. Mas nós precisamos reconhecer. Aleluia. Reconhecer e decidir este reconhecimento. Eu preciso mudar. Você já parou para pensar que a mudança que você quer nas pessoas, no mundo, na sociedade, começa exatamente em você? É. Aleluia. Se nós não reconhecermos a
necessidade do alinhamento, a gente vai viver desalinhado. Então o primeiro passo para a restauração em todas as áreas da nossa vida é reconhecer. Se você está percebendo que a sua fé está enfraquecendo, reconheça que tem algo de errado em você, não é em Deus. Porque às vezes a gente diz assim: Deus, aonde foi que eu errei? Como se a gente estivesse dizendo: estou fazendo tudo certinho, mas tem alguma coisa de errado. Deus não erra, somos nós. É, Deus. Aonde que eu estou errando? Aonde que eu estou desalinhado? Passa esse prumo na minha vida, porque eu não quero saber do céu somente de ouvir falar. Eu quero conhecer o céu através de falar e morar nele para sempre. Para sempre. Meus irmãos, nós precisamos desejar o céu. Outro dia eu estava meditando naquela passagem do salmista, que ele diz: assim como a corça anseia pelas correntes das águas, assim anseia minha alma por ti, ó Deus. Mas quando nós vamos entender por que a corça, ela brama pelas correntes das águas, não é somente pela sede, é porque a corça libera um odor que o predador sente e percebe de longe que ela está onde está, e ele começa a procurar por ela. Então ela sabe: eu preciso procurar correntes de águas para que eu disfarce o meu odor, para que o predador não me pegue. Então quando ela encontra com as correntes das águas, a alma dela brama. E às vezes não é nem porque está com sede, é porque ela sabe do perigo que está correndo. E eu fiquei pensando nisso: como é que um animal entende, consegue discernir que se ele encontrar um lugar de refúgio, dá para se alegrar, dá para a alma dele saltar um bramido para fora, em louvor e adoração a Deus. E a gente que conhece a palavra, tem o Espírito de Deus, tem a palavra, tem o Deus da palavra, não consegue discernir a voz dele dizendo: sai desse lamaçal de pecado. Como? Eu fiquei pensando nessa ideia. A corça encontrando as correntes da água. E eu vi um videozinho, eu chorei. Esse dia Deus me quebrou, porque eu fiquei chorando o dia inteiro. Todo mundo que falava comigo, eu falava com os olhos saindo água. Esse dia eu estava quebrantada. Foi um dia em que eu estava trazendo a mensagem do grupo, e eu disse para as irmãs: hoje, as irmãs que ouviram vai lembrar desse dia. Hoje eu não estou em mim. Eu não consegui. Eu fiquei pensando na imagem da corça, ela encontrando a água e dizendo: achei meu lugar seguro. E a gente indo embora de Deus e dizendo: eu estou indo para outro lugar. A minha alma se alegra em outro tipo de ambiente. Eu me sinto confortável em outro tipo de ambiente. Enquanto isso, a gente entristece tanto o Espírito Santo de Deus. Ah, meus irmãos, por isso que eu disse que aquela frase: alçarei o meu voar para a glória, é algo que contrasta com o que o salmista diz, quando ele faz essa comparação. A nossa alma tem que desejar ansiosamente encontrar com este Deus face a face. E não é aqui na terra, não. É quando o Filho dele descer nas nuvens para nos buscar, nós estivermos prontos, preparados, dizendo: a minha alma estava esperando por esse dia, encontrar com o Senhor nas nuvens, assim como a corça que sai correndo, com a alma ansiando, desejando a tua presença. Deus nesta noite, meus irmãos, está nos oferecendo, porque Ele nos ama,
expõe ninguém. Deus nesta noite está te oferecendo, está nos oferecendo a oportunidade do arrependimento. Deus está nesta noite nos oferecendo a oportunidade de arrependimento. Arrependam-se, arrependam-se, arrependam-se. Pecado ainda é pecado. Santidade é santidade. Aleluia. Ele tem o prumo de executar juízo. Nas mãos. Eu já estou encerrando, já para a gente orar. Então veja bem, Ele está oferecendo a oportunidade de arrependimento e o prumo continua na mão dele. Não pense você que o prumo só vai ficar aqui, não. Então, quando Deus me mostrou, o senhor pode ficar tranquilo, viu, pastor? Pode descansar a alma do Senhor em Deus. A coluna, o alinhamento, vai receber a visita do prumo, vai voltar para o lugar. Aleluia! É, irmãos, porque às vezes a gente diz assim, mas e o pastor isso, o pastor aquilo? É tanta coisa do pastor, a esposa do pastor, a família do pastor, e a gente é uma bênção, né? Uma maravilha. A gente não erra, não falha, a gente nada, a gente está nivelado. Mas o Senhor descansa em Deus. Aleluia! Pode descansar em Deus, porque Deus vai tratar. Oh, glória! O prumo de Deus vai começar, irmãos, é no meio da igreja mesmo. É o povo de Deus. O juízo começa por nós. Nós vamos ver que Deus não disse assim, olha, eu vou tratar com as nações vizinhas, com os povos pagãos. Ele diz, o meu prumo vai descer no meio do meu povo. Não, vai ter conserto, irmãos. Eu sei que talvez vocês estavam esperando a irmã Darcy de outro nível, de outras vezes que veio. Mas para cada tempo Deus tem uma palavra. Glória a Deus. E se a palavra hoje é arrependam-se, se arrependam. Aleluia. Consertem-se, consertem. Glória a Deus. Se alinhe, volte de novo para os trilhos, volte de novo para o volte. Aleluia. Deus não quer perder a sua alma. Glória a Deus. Deus não quer ver você passando a eternidade no inferno, porque tem cristãos que dizem assim, nem acredito no inferno. Tudo bem. O prumo continua nas mãos do Senhor. O prumo de Deus é que revela o nível, não é o que eu acho, o que eu penso, o que eu digo, que revela o nível de santidade. É a justiça de Deus, é o Senhor Todo-Poderoso. Ele que revela, irmãos, a nossa verdadeira condição. É o Senhor. A gente pensa que tá bom, não tá bom nada. Começa a orar para você ver. Faz um propósito de orar. Orar mesmo, orar. Não tô falando de 5 minutos, não. Não é assim? Levantou, tchau, obrigado. Não. Faça um propósito de orar. Orar é o diálogo com Deus. Aleluia. Tem jeito de eu conversar com algum dos irmãos, dialogar com algum dos irmãos, só eu falando? Não. Então o que precisa? Se eu estou falando, eu preciso ouvir o que ele fala. Então faça um propósito com Deus de orar e ouvir Deus falar com você acerca daquilo que precisa ser mudado em você. Você vai perceber com riquezas de detalhes coisas que você jurava que estava certo, que não precisava mexer. Deus dizendo, conserte isto, conserte aquilo, me busca mais, consagre mais, ore mais, busca mais, fica mais
Deus é justo. Eu posso fazer uma boa obra e alguém dizer assim: a irmã é uma pessoa justa. Glória a Deus. Mas será que eu sou justa com todo mundo como deve ser? Já Deus é com todos. Ele é justo. O trono dele é de justiça. Aleluia. Então, meus irmãos, olhem para a palavra. Escute a voz do Espírito Santo de Deus. Aceite esta correção. Saia desse lamaçal de pecado. Se santifique. A Bíblia diz que aquele que é santo, santifique-se mais. Aquele que é limpo, limpe-se mais. Aquele que é justo, se faça justiça mais ainda. Glória a Deus. Nós precisamos melhorar, se ali hoje, em nome de Jesus. Receba esta palavra como uma oportunidade que a graça de Deus está te oferecendo, antes que a justiça execute juízo. Volte para Deus hoje. Volte para Deus hoje. Alinhe a sua vida com o céu hoje. Volte para o prumo da palavra de Deus, enquanto é tempo e enquanto temos tempo de nos arrepender. A irmã disse que nós, e a palavra também disse, mas foi falado que nós devemos buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Hoje é a noite de você se encontrar na presença de Deus. Aleluia.